Bom, em tempos de pandemia de coronavírus, condomínios adotam regras próprias nesse período, né? São cuidados que também ajudam a cuidar da saúde dos moradores. É sobre isso que a gente conversa agora com o advogado Rodrigo Carpá, coordenador de Direito Condominial na Comissão Especial de Direito Imobiliário do OAB de São Paulo. Boa tarde, então, doutor Rodrigo. Que tipo de regra está liberada? O que síndicos e moradores precisam prestar atenção nesse período? Boa tarde, Isabel. É um momento, infelizmente, muito complicado que não só o país, o mundo tem atravessado e o condomínio ele está dentro desse sistema todo. Nós temos uma estimativa de quase 500 mil condomínios no Brasil e o condomínio é foco de aglomeração pela própria característica da edificação da saúde para impedir com que as pessoas fiquem circulando e utilizando áreas comuns, o fechamento, nós temos orientado o fechamento de churrasqueiras, fechamento de salão de festas, fechamento de sala de ginástica, para que as pessoas possam se preservar e não se aglomerar. Outras medidas como limpeza constante de elevadores, o recolhimento de lixo pelos funcionários com luvas e máscaras também tem sido adotado. E, logicamente, que cada condomínio acaba adequando a sua situação em função do tamanho, em função do número de funcionários e da situação que ele está vivenciando. Por exemplo, no ABC Paulista, com a falta de transporte público, alguns condomínios ficaram, inclusive, sem funcionários para trabalhar. Então, precisam buscar rapidamente uma situação para se adequar. E outros casos também, como a proibição de mudanças, a proibição de locação por aplicativos e também a continuidade de obras em unidades, além dos transtornos que tem trazido, tem protegido aquelas coletividades. Mas tudo isso tem acarretado muitos problemas de convívio dentro dos condomínios e falei hoje mais cedo com a Band News, inclusive com a desistência de vários síndicos no exercício da função por não estarem aguentando a pressão no momento tão difícil que nós estamos vivendo. É aquele momento, né, Rodrigo, que parece que os moradores se interessam ainda mais pela rotina do condomínio. Todo mundo quer dar um pitaco do que tem que ser feito, do que não tem que ser feito, né? Agora, o síndico, ele também tem limites, né? A partir de que ponto ele está infringindo também a liberdade individual desses moradores? Ou seja, o que ele não pode fazer de jeito nenhum? Então, muito bem colocado. Primeiro, está todo mundo em casa. Então, normalmente, nem todo mundo participa do dia a dia condominial. As pessoas normalmente estão trabalhando, viajando. A gente está tendo prédios com ocupações de 100%. Então, isso traz realmente um transtorno. O síndico também está impedido nesse momento, com base nas orientações das organizações mundiais de saúde, dos decretos municipais, estaduais e federais, de realizarem as assembleias condominiais. Com isso, o síndico passa a ter um poder ainda maior. Logicamente que ele precisa ter muito bom senso, então a responsabilidade é muito maior para ele. Ele tem um poder administrativo, ele foi eleito para isso. Como ele não consegue, nesse momento, realizar uma assembleia, que isso acarretaria numa aglomeração de pessoas, ele passa a chamar para si o problema. Logicamente que ele tem que ter ponderação para não abusar desse problema. Quais são os limites? Os limites são seguir as diretrizes estabelecidas ou pelas associações de classe, ou nós temos orientações pela OAB, pela ABIC e demais sites especializados, pelo Ministério da Saúde. Então, por exemplo, por que o síndico pode fechar um salão de festa sem passar por uma assembleia? Porque a orientação hoje, no momento, é que não exista aglomeração. E um salão de festas é foco, sim, de aglomeração. Mas esse síndico ele não tem hoje ferramentas para chamar uma assembleia e ali discutir essa situação. Logicamente que se ele abusar do poder de síndico, depois ele vai responder. Essa situação vai passar, nós vamos ultrapassar esse momento e aqueles síndicos que abusarem ou agirem trazendo prejuízo para condôminos, ele pode sim responder por esses excessos. Mas nesse momento é um momento de grande pressão para o gestor, ele fica
ele fica muito pressionado porque os condôminos estão enclausurados, querem utilizar as áreas comuns. Nós não estamos presos, mas estamos de quarentena, então você pode sair com o seu cachorro, você pode ir até a farmácia, você pode sim descer em área comum, mas você não pode utilizar muitos dos serviços que estão fechados administrativamente em função dessa situação. É um momento também, Rodrigo, que está todo mundo ali aproveitando ainda mais o serviço de entregas, por exemplo, de alimentos, né? Tem muita gente que não cozinha em casa, está se vendo ali na rotina de casa e acaba pedindo muito delivery, né? Tem como o síndico também criar novas normas? Tem prédio que o entregador ele pode subir e entregar na porta de casa, outros não, é o morador que tem que descer. Também é um momento para se delimitar ali uma conduta nessa esfera? Com certeza, Isabel. Nós temos como regra nos condomínios nos condomínios residenciais, que o entregador não passe da portaria. Isso deve ser observado em qualquer momento por segurança. Nós temos também meliantes se aproveitando dessas situações e roubando os condomínios, infelizmente. Então, é sim um momento do síndico regrar essa situação. Se no prédio dele é permitido, ele deve proibir a circulação de entregadores. O condomínio tem que reforçar, porque algumas pessoas estão ali chegando, dizendo que estão realizando cadastro ou estão entregando algum documento e, na verdade, eles só querem ter acesso à portaria para efetuar um furto ou para entrar em alguma unidade que esteja ali dentro do condomínio. Então, é muito importante regrar essa entrega e, via de regra, os entregadores não devem subir nas unidades, devem ficar na portaria. Um caso excepcional de, por exemplo, um idoso, é importante também, alguém do grupo de risco, que esse pacote fique na portaria e, no momento apropriado, o porteiro ou o zelador ou algum condômino possa ajudar e levar esse pacote ou pegar o dinheiro daquele idoso, levar e entregar para aquele entregador e pegar a mercadoria e deixar no apartamento da pessoa. O que a lei diz, Rodrigo, no caso de algum morador desse condomínio ter sido detectado com coronavírus? Isso precisa ser informado ao condomínio todo? Isso passa pelo síndico? Como é que é feita essa comunicação? Então, nós temos que, como o síndico, ele obrigatoriamente ele tem que comunicar às autoridades sanitárias, às autoridades de saúde, para que esse número entre na estatística. E esse morador, ele precisa, isso consta inclusive nos decretos, ele precisa comunicar à autoridade, e no caso de um condomínio, ele precisa comunicar ao síndico, e esse síndico, com muita discrição, ele tem que reforçar as medidas preventivas dentro daquele condomínio. Não deve expor aquele que está contaminado, mas deve tomar uma cautela ainda maior para o recolhimento de lixo, que já deve ser feito com luva e máscara para todas as unidades, inclusive para as unidades que apresentarem pessoas com sintomas. A limpeza dos elevadores também, como vocês estão aí mostrando nas imagens, é algo essencial, porque infelizmente é um vírus que fica no ar e que perdura muitas horas, então a adequação na limpeza das áreas comuns é imprescindível para o combate do vírus. Tá certo, a gente conversou com o Rodrigo Carpaz, especialista da OAB de São Paulo. Obrigada pelas informações, com certeza elas ajudaram a esclarecer muita gente que está em casa de quarentena, né, Rodrigo? Se preocupando aí com as regras também do condomínio. Eu que agradeço, fico à disposição, espero que possamos passar rapidamente por essa situação. Com certeza. Agora, 4 horas mais 14 minutos. Para